Olá, quero desejar a paz do Senhor a todos e também mandar um abraço todo especial ali para o grupo de futebol ali que a gente se encontra toda segunda-feira. Pessoal ali da Oimasa, toda segunda-feira a gente está lá batendo um futebolzinho. Um grande abraço a todos, na pessoa do Sr. Arlindo também, que é o nosso diretor ali, o Gazone, que ajuda ele também. Um grande abraço a todos ali. E também o pessoal lá da BB, que a gente todo sábado, apesar que eu tenho faltado alguns sábados, mas sempre que possível a gente está lá também, jogando o nosso futebol de sábado. E eu quero compartilhar com vocês hoje aqui algo que, às vezes, a dúvida paira sobre a nossa mente. No que diz respeito, se de fato o Senhor caminha conosco. Hoje, na escola dominical, o irmão Júlio, que por sinal foi uma ótima aula, uma saudação para o nosso irmão Júlio, e ele mencionou, ensinando Gálatas, ele mencionou uma passagem que teve no livro de Êxodo, quando o povo de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho ali, que foi um verdadeiro milagre que aconteceu com o povo de Israel. E eu quero trazer um pouquinho, baseado nessa passagem, algo que reflete que, de fato, o Senhor caminha conosco. Um pouquinho antes do povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, no capítulo 13 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, primeiro vem Gênesis, depois vem Êxodo. No capítulo 13, versículo 21, diz assim, eu vou ler. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, a palavra de Deus diz aqui que antes o Senhor guiava o povo dele. A presença do Senhor era com eles, com o povo de Israel, durante o dia, numa coluna de nuvem, e à noite também numa coluna de fogo. O próprio Senhor caminhava com eles ali no deserto. Mesmo na dificuldade, que deserto, muitas das vezes, a Bíblia trata deserto como dificuldade, um momento difícil que nós vamos estar passando, mas o Senhor não deixou de caminhar com eles. Lembra bem, Deus não fez com que eles pulassem no deserto. Deus não fez com que eles... Deus não pegou eles e com um toque de mágica e fez com que o deserto desaparecesse da vida deles. Não, muito pelo contrário. Eles estavam no deserto e a palavra de Deus diz que o Senhor estava com eles no deserto. Na dificuldade, o Senhor estava com eles. Então isso é muito importante, porque muitas das vezes a dúvida paira, principalmente quando nós estamos passando por uma dificuldade. Seja ela financeira, seja ela de ordem de saúde. Então, quando vem essa dificuldade, ou quando vem esse deserto, a dúvida paira sobre a nossa mente. Será que o Senhor está caminhando comigo de fato? Será que Ele está sabendo desse problema que eu estou passando? Porque já faz tanto tempo e eu não vejo nenhuma manifestação da parte dEle, nenhum consolo da parte dEle. Mas fique sabendo que mesmo no deserto, o Senhor caminha conosco. Mesmo na dificuldade, o Senhor caminha conosco. Isso foi no capítulo 13, o que antecedeu a passagem do livro do Mar Vermelho, E aqui no capítulo 14, já no capítulo 14, a palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 15, capítulo 14, versículo 15, Porque eu fico imaginando o seguinte, que quando aconteceu que o povo de Faraó, o exército de Faraó, eles estavam vindo atrás do povo de Israel para destruí-los. E o povo começou então a clamar, Moisés, o que nós vamos fazer agora? O Senhor nos tirou lá do Egito para morrermos aqui no deserto? Será que não tinha túmulos para nós lá no Egito? O povo de Israel começou a indagar essa situação, porque o exército vinha com todas as forças, e a Bíblia fala com todos os cavalos e todos os seus cavaleiros. Então o povo se sentiu acuado diante daquela situação. O que nós vamos fazer, Moisés? E no versículo 15 do capítulo 14, o Senhor pega e fala assim para eles, olha, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem. Dizem aos filhos de Israel que caminham. Mas e a dúvida? Será que diante de toda essa situação o Senhor vai caminhar conosco? Será que Ele vai estar conosco? Né? O exército de Faraó está vindo logo mais, com seus cavalos e seus cavaleiros, bem mais forte do que o povo de Israel naquela ocasião. Né? E o Senhor de repente manda eles caminharem, manda eles marcharem. E a dúvida, mas será que o Senhor vai estar comigo? Né? Então o Senhor diz aos filhos de Israel que marchem. Né? Então, o interessante é que em todo esse trajeto aqui, o Senhor esteve com eles. Verdadeiramente, o Senhor guia os nossos passos. E foi aí que eu fiquei pensando no que o irmão Júlio disse lá. E verdadeiramente, irmãos, milimetricamente, o Senhor guia os nossos passos. Através da soberania de Deus, nós não damos nem um passo a mais e nem um passo a menos, sem que o Senhor esteja nos guiando. O mais interessante que eu fiquei pensando foi que quando o povo entrou ao mar, quando o Senhor fez com que o Mar Vermelho abrisse para que o povo de Israel viesse a passar, o Senhor Deus guiou milimetricamente os passos de Israel, os passos de cada um que estavam ali. Porque penso eu aqui, e não teria como ser o contrário, que o Senhor guiou tão milimetricamente os passos do povo de Israel que ao ponto de fazer com que todo o exército de Faraó, todo o exército do Egito adentrasse dentro do mar, porque depois nós sabemos que o mar ele foi fechado, o Senhor Moisés tocou no mar novamente, e o mar então se fechou, e a palavra de Deus diz que todo o exército, na sua plenitude, todo o exército de Faraó foi sucumbido no meio das águas. Né? Então, o Senhor guiou milimetricamente, não deixaram eles dar um passo a mais e nem um passo a menos quando eles caminhavam dentro daquele mar que foi aberto em terra seca. Por que eu falo isso? O Senhor dirigiu milimetricamente os passos deles ao ponto de fazer com que dar a oportunidade de todo o exército de Faraó adentrar dentro do Mar Vermelho, para que depois então o mar se fechasse e todos eles viessem a sucumbir. Então o Senhor verdadeiramente ele guia os nossos passos. Nós não precisamos ter dúvidas sobre isso. Lá em Provérbios capítulo 16, no versículo 9, Provérbios, um dos livros que Salomão escreveu, né? Um dos homens mais sábios da terra. Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim, 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes nós planejamos, nós traçamos algumas metas, traçamos alguns propósitos, alguns afazeres, mas a palavra diz o quê? A palavra do Senhor diz assim, olha, mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. Então não se assombre se você está passando algum momento difícil. Eu tenho certeza que o Senhor está guiando os seus caminhos. Lá em Jeremias, um dos profetas maiores, Jeremias capítulo 10, versículo 23, também deixa muito claro a respeito de que verdadeiramente o Senhor guia os nossos passos. Capítulo 10, versículo 23, eu vou abrir rapidinho aqui, para a nossa meditação e para o nosso enlevo espiritual, porque muitas das vezes temos dúvidas, né? Se o Senhor está conosco ou não. Capítulo 10 de Jeremias, versículo 23, diz assim, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, é o Senhor verdadeiramente que dirige os nossos passos, mesmo nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, né? Como o povo de Israel estava lá no deserto, né? A nuvem dirigia eles, o Senhor caminhava com eles na nuvem durante o dia, e o Senhor caminhava com eles na coluna de fogo durante a noite. Então, o Senhor caminha conosco todos os dias, mesmo em momentos de dificuldade. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso.
O próprio Senhor Jesus disse que estaria lá no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, o primeiro evangelho, né, primeiro evangelho do Novo Testamento, no capítulo 28, capítulo 28 diz assim, olha, no último versículo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E na parte B do versículo 28, diz assim, do versículo 20 do capítulo 28, diz assim, olha, e eis, palavras do próprio Senhor Jesus, próprias palavras dele. Ele diz o seguinte, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O interessante é a gente prestar atenção aqui, olha, no que ele disse. Ele disse assim, ó, eis que eu estou convosco. Ele não fala no passado e ele não fala no presente, ele não fala no futuro. Eis que eu estarei com vocês, né? Eis que eu estive com vocês. Não, ele deixa bem claro aqui, ele deixa bem claro que ele estará conosco todos os dias, presente. Eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Então o Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco todos os dias. Nós não devemos duvidar dessa promessa dele, né? Então, fica essa palavra para você. Não esquece que verdadeiramente o Senhor é quem dirige seus passos, mesmo nos momentos bons e também, principalmente, nos momentos difíceis da nossa vida. Porque muitos momentos difíceis da nossa vida é o Senhor nos moldando. É o Senhor moldando o nosso caráter. É o Senhor moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Principalmente nos momentos difíceis. Porque nos momentos bons, vamos ser sinceros aqui, né? Nos momentos bons, às vezes a gente não dá muita importância, né? A gente fica um pouco disperso da presença do Senhor. Então Ele trabalha mais nas nossas vidas nos momentos difíceis, né? Nos momentos difíceis que Ele quer trabalhar conosco, com qual objetivo? Com um único objetivo só, para que nós nos aproximemos dele mais, para que a gente possa vir a se aproximar dele mais. Esse é o objetivo dele, né? Que a gente venha caminhar com ele todos os dias, tá bom? Fique com essa palavra e que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando todos os dias. Amém.